Os 7 pecados capitais. Eles existem em cada um de nós. Esses pecados são fatais. Eles têm um efeito gravemente destruidor na vida espiritual de uma pessoa. Luxúria, inveja, gula, preguiça, avareza, ira e soberba. De acordo com a teologia cristã, pecar é simplesmente pensar nesses pecados capitais. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Cada um desses pecados tem uma história secreta, revelando como se tornaram capitais. Os 7 pecados capitais tiveram um enorme impacto na história, na sociedade e em nossas almas. Você não pode transgredir a lei moral de Deus sem que alguém pague um preço terrível por isso. E o mais mortal dos pecados, o que mata, é a ira. Os 7 pecados capitais são um importante conceito cristão. Mas eles não aparecem na Bíblia Sagrada. Só aparecem nos desertos do Egito, mais de 300 anos depois que o Novo Testamento foi escrito. Por volta do ano 375, um monge chamado Evagrius Ponticus recolheu-se a um monastério cristão. Ali, ele começou a catalogar as tentações da alma humana e criou uma lista das mais perigosas. Evagrius criou então uma lista com 8 terríveis tentações. A ira era a mais mortal. Evagrius acreditava que a ira era o pior dos males porque ela cega o homem. Ele escreveu: um homem furioso não pode ver a luz, e a oração de uma pessoa furiosa é uma abominação. Os 7 pecados capitais só foram codificados no ano de 590, quando o Papa Gregório o Grande reexaminou a lista de Evagrius. Reduziu a lista para 7, mudou seu nome de tentações para pecados e declarou que eram mortais. Para o Papa Gregório, a ira não era só mortal, mas custava caro para a alma. Ele escreveu: a ira é um luxo caro que só poucos homens de posse podem se permitir. A ira se define como desejo de vingança. A Bíblia descreve seus efeitos em várias passagens. E 3 histórias bíblicas mostram a evolução desse pecado. No Gênesis, o primeiro livro do Velho Testamento ou Bíblia judaica, ninguém fica mais irado do que Deus. No capítulo 6, Deus fica furioso contra sua maior criação e decide começar tudo de novo. Ele manda uma chuva terrível por 40 dias e 40 noites para inundar a terra e declara que destruirá da face da terra qualquer coisa viva que ele tenha criado. Deus só permitiu a sobrevivência de um homem bom e sua família, Noé. No capítulo 11, Deus desencadeia novamente sua ira, mas desta vez ele é mais preciso e controla sua fúria. As pessoas de Babel construíram uma torre para subir aos céus. Deus acha isso ofensivo e destrói a torre, espalhando as pessoas pelo mundo. Em vez de matar todas as espécies do mundo, Deus pune só a humanidade. Deus fica realmente furioso às vezes. E cuidado com ele, porque as pessoas são destruídas e famílias são arrasadas. Finalmente, no capítulo 18, Deus se volta contra a humanidade de novo, mas desta vez só pune as cidades pecadoras de Sodoma e Gomorra. Deus, furioso, manda do céu uma chuva de fogo e enxofre. Deus localiza sua ira. Ele evolui de destruir tudo a só punir a humanidade e depois só punir os moradores de Sodoma e Gomorra. Segundo os teólogos, há uma mensagem na ira de Deus. Acho que a ira de Deus é um modo de expressar que ele se envolve muito
com o modo da humanidade viver sua vida. Do mesmo modo que os pais se zangam quando os filhos fazem algo errado. Essas histórias têm a ver com o modo como vivemos em sociedade. É uma forma de controle de massas, de dirigir as pessoas para atividades adequadas e de explicar as coisas que acontecem na vida, boas ou más. O Velho Testamento está cheio de relatos de brutalidade e de atrocidades. O assassinato de Abel por seu irmão Caim, no Gênesis, ou o ataque do rei Saul a Davi, no livro de Samuel. Essas histórias não são para fracos, mas querem ser lições objetivas sobre as consequências mortais do pecado da ira. O segundo livro da Bíblia, o Êxodo, introduz os 10 mandamentos e marca uma reviravolta na percepção dos pecados. A grande inovação dos 10 mandamentos, que os distingue das culturas pagãs que antecederam a Bíblia, é que Deus quer saber como eu trato você. Nas culturas pagãs, Deus quer saber como eu trato a Deus. No judaísmo e depois na cristandade, minha relação com você é minha relação com a imagem de Deus. E pecar é uma violação contra Deus, seja o pecado dirigido a Deus ou dirigido a você. O quinto mandamento diz: não matarás. Sábios religiosos veem nisso uma clara mensagem de Deus. O pecado da ira tem consequências sérias. Ironicamente, o portador dos 10 mandamentos, Moisés, é um homem colérico. No Êxodo, Moisés vê um egípcio surrar um escravo hebreu e mata o homem em um acesso de fúria. Mais tarde, no Monte Sinai, Moisés volta com as tábuas da lei que Deus lhe deu e encontra os israelitas adorando o bezerro de ouro. E ali mesmo tem um acesso de fúria e quebra as placas dos mandamentos em 1000 pedaços. É exatamente esse tipo de fúria que pode ser muito danoso se sair do controle. Neste caso, o dano foi tal que as tábuas ficaram destruídas e tiveram de ser substituídas. Nos dois casos, Deus não pune Moisés, mas usa sua ira para ensinar a ele as armadilhas do pecado. É interessante ver nesse episódio que a ira de Moisés faz parte da experiência humana. Todos ficamos furiosos às vezes, e negar a fúria não é psicologicamente saudável nem é realista. Então Moisés ficar furioso naquele momento é algo perfeitamente humano. A visão do Velho Testamento sobre a ira perdura no entendimento judaico tradicional. Na Bíblia judaica, o pecado é a consciência que a ira traz. Se a ira levar à crueldade, ou à violência, ou à opressão, ou a perseguições, então ela é um pecado. Mas se for uma emoção sentida pelo indivíduo e não tiver nenhuma consequência, a ira pode ser forte, mas não é pecaminosa. O pecado da ira terá uma nova visão na Bíblia cristã. Uma das primeiras histórias do Evangelho de Mateus se refere ao rei de Israel e às terríveis consequências de sua fúria. O Evangelho narra o nascimento de Jesus. Herodes, o rei de Jerusalém, fica sabendo que uma profecia diz que o novo rei dos judeus nasceu. A possibilidade de perder o trono deixa Herodes enfurecido. Herodes ficou furioso porque estava preocupado com o seu poder. Podia realmente haver um rei dos judeus. Todos tinham ouvido dizer que ele tinha nascido quando Herodes não foi capaz de verificar os fatos. Ficou furioso e saiu trucidando todos os bebês da mesma idade para poder apanhar aquele que seria pretendente ao trono. O episódio foi chamado de Massacre dos Inocentes. Os evangelhos dizem que Herodes matou todas as crianças de 2 anos ou menos que estavam em Belém e seus arredores. Jesus só sobreviveu porque sua família fugiu para o Egito. É claro que qualquer relato de um massacre de bebês é tão horrível para nosso entendimento que nós sentimos um imediato repúdio a esse tipo de coisa.
Ao mesmo tempo, uma nova visão de pecado e de suas origens emergiu na tradição judaico-cristã. O que faria alguém cometer algo tão inimaginável quanto exterminar crianças? A resposta para os crentes é Satã. Satã era uma figura vaga e sombria, mas no Novo Testamento seu perfil evoluiu e ele se tornou uma força terrível, o grande tentador da humanidade, a fonte de todo o mal do mundo. Satã era uma figura menor no Velho Testamento. Já no Novo Testamento, ele é um demônio extraordinário. Satã se torna o pai da mentira e aquele que nos arrasta ao pecado. As maiores tentações de Satã são a ira e a vingança. E Satã encontra seu inimigo mortal, Jesus, que traz um novo mandamento sobre o pecado da ira. Os 7 pecados capitais são a porta de entrada para o inferno. E o mais sangrento e violento dos pecados é a ira. No Velho Testamento, é Deus quem se enfurece quando diz, no livro do Deuteronômio, a vingança é minha. No Novo Testamento, a figura de Satã aparece como a encarnação do pecado, especialmente o da ira. O contraponto, a ira e Satã, veio de Jesus, que assumiu um enfoque radicalmente diferente para o pecado da ira. Jesus parece pegar os mandamentos, os 10 mandamentos, e aumentar sua intensidade. Por volta do ano 30, em seu Sermão da Montanha, Jesus encoraja seus seguidores a dar a outra face. É um conselho surpreendente, em especial para a sociedade judaica brutalmente reprimida pela ocupação romana. Ele dá às pessoas uma maneira de reagir com dignidade e amor próprio naquele contexto. Por isso, de Tolstói até Gandhi e a Martin Luther King, essas palavras foram profundamente motivadoras. São um modo das pessoas se expressarem com força e dignidade, sem recorrer à fúria e à violência. Jesus parece se recusar a ceder ao pecado da ira, mesmo quando os romanos o torturam e crucificam. A ira de Deus evoluiu para o lado oposto. Em vez de clamar por uma justa vingança, Jesus murmura com seu último sopro: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. É um momento poderoso para uma pessoa inocente que está sofrendo numa cruz. É uma frase incrível sobre como podemos superar a vingança e superar a ira. A condenação do pecado da ira não é exclusiva da cristandade. Todas as religiões do mundo rotulam a ira como a maior transgressão, apesar de cada uma ter seu ponto de vista. Os rabinos comparam a ira a uma chaleira de água fervente. Quando ela transborda, não se sabe para onde a água vai e nem quem ela vai queimar. Para o Islã, a ira é um pecado maior. O profeta disse que nossa melhor parte é a que mais demora a se irar e a nossa pior parte é a que mais demora a superar a ira. Na cristandade, há diferentes opiniões sobre o pecado da ira. Na visão protestante da nossa história, a ira pode ser um pecado, mas não é um pecado em si. É o que você faz com ela. A igreja diz que temos paixões e que a paixão leva ao pecado. Você não pode destruir ou matar as paixões. Elas têm de ser purificadas, redirecionadas e transformadas. Mas todas as vertentes cristãs concordam. O pecador que não transforma sua ira está condenado ao inferno. O inferno acabou se tornando o contraponto do céu e a morada eterna dos pecadores.